Deus. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão também nos acompanhando aí através das redes sociais. E eu quero dizer que é um prazer nós estarmos na casa do Senhor. Mas você que está na tua casa, você que não pode vir, nós temos aqui, a gente está falando, nós temos lugares aqui na igreja que dá para você vir e estar aqui conosco. E eu sempre converso com as pessoas, eu sempre digo assim, todas que eu converso, elas sempre dizem assim: é muito diferente nós estarmos aqui no templo e nós estarmos assistindo na nossa casa. Claro que tem pessoas que não têm possibilidade de estar aqui, não podem estar aqui, mas você que tem essa oportunidade de estar junto, celebrando a Deus, sai da tua casa e vem servir ao Senhor, e vem se alegrar, e venha louvar ao Senhor, e venha receber do Senhor aqui no templo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, querido, no seu lugar. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor, e eu coloquei como tema dessa mensagem, o tema que está no telão, vencendo o medo, né? Mas nós vamos falar um pouquinho qual é a origem do medo e o que ele faz e como vencer. Eu gosto sempre de trazer assim a palavra que ela tem um começo, um meio e um fim. Então, por que o medo existe, o que ele pode fazer e como eu posso vencer o medo na minha vida? Talvez você hoje, quem sabe, passou por um período de medo, ou hoje, ou essa semana, ou esses dias. Quantas vezes nós somos trancados ou somos impedidos, muitas vezes, de fazer alguma coisa por causa do medo? Não sei se, talvez na sua vida já aconteceu isso, de repente hoje aconteceu. De você estar muitas vezes sentindo um medo e de repente você nem sabe por que você está sentindo aquele medo. Mas vamos lá. A palavra de Deus fala em Gênesis 3:10, onde está a origem do medo. Gênesis diz assim, Adão dizendo, né? Ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Adão disse para Deus, até este momento, o medo não existia. Até que, antes da queda do homem, eles não tinham medo. Não existia medo. Então, o medo passou a se originar a partir da queda do homem. O homem pecou, o homem saiu da presença de Deus, desobedeceu a Deus, por isso o medo teve origem ali no Jardim do Éden. Mas a palavra de Deus, ela fala que em 2 Timóteo 1:7, que o Senhor, Ele não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Então, todas as vezes que você for, vamos dizer assim, acometido, ou de repente esse sentimento de medo brotar em você, lembra dessa palavra. Lembra que o Senhor disse lá em Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, o Senhor não nos deu um espírito que produz medo, mas Ele nos deu poder, amor e autocontrole. Então, cada um de nós temos isso. O Senhor já deu isso para cada pessoa que crê nele. Todos aqueles que confessam o seu nome recebem isso do Senhor. Então, nós não precisamos ficar simplesmente amedrontados. Nós podemos vencer porque nós temos um autocontrole. O Senhor colocou isso em nós. Nós precisamos aprender a lidar com o medo na nossa vida. Porque todas as vezes vai ter situações, vai acontecer coisas que vão nos acometer medo, que vão nos levar muitas vezes para um lugar de medo. Em Salmos 34:4, o salmista diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu
E Ele me livrou de todos os medos, de todo medo. Então o Senhor nos livra do medo. Eu não preciso ficar simplesmente aceitando o medo na minha vida. Porque o Senhor, Ele já deu isso, Ele já nos livrou do medo. Quando eu busco ao Senhor, o salmista está dizendo assim: busquei ao Senhor, coloquei a minha vida na presença do Senhor. Então Ele me livrou deste medo. Quais são os medos que você está sentindo? Do que você teme? Busque o Senhor. Ele vai te livrar de todo medo. Ele vai operar na sua vida. Mas o que é esse medo? O que significa esse medo? Na verdade, existem diferentes níveis de medo, que pode ir desde uma ligeira ansiedade ou desconforto até um pavor total. Até a pessoa ficar apavorada e não conseguir realmente ter controle daquela situação, e isso pode levá-la a uma síndrome de pânico. O medo também, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, não é? Então, ou seja, quando é que ele é bom? O medo é bom, por exemplo, quando eu estou dirigindo meu carro em alta velocidade, eu tenho medo de dirigir em alta velocidade. Ótimo, é bom que tenha medo mesmo, para não acontecer alguma coisa, porque você está em alta velocidade. Então, nesse aspecto, o medo é bom. Quando eu estou, por exemplo, na praia, de repente perto da água, próximo da água, e vem um temporal, e eu tenho medo de ficar perto da água, então eu saio daquela água. E é bom também, porque atrai os raios e você simplesmente pode morrer ali. Então esse medo pode livrar da morte. É um medo bom. Mas um medo ruim, quando a pessoa tem medo, por exemplo, ela vai fazer uma entrevista de emprego e ela fica com medo de fazer uma entrevista de emprego. Fica com medo de... Tirou carta, por exemplo, foi lá, fez a habilitação, deu tudo certo, está com a habilitação, está tudo certo, mas tem medo de dirigir. Esse medo não é bom, entende? Então, nós precisamos entender que o que é o medo, e esse medo muitas vezes ele acaba com a pessoa, ele trava a pessoa. Vamos dar uma olhadinha, o que é que o medo pode fazer? Ele pode limitar o nosso potencial. Nós vamos ver 4 coisas que o medo pode fazer. Ele pode limitar o nosso potencial. Veja Mateus 14, 29 e 30. O texto diz assim, Jesus dizendo: venha, falou para Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Olha só, neste momento, Pedro, ele estava com um potencial para estar andando em cima das águas. Quando de repente ele sentiu medo, ele simplesmente foi afundando. Ele simplesmente, o potencial dele foi para o fundo das águas. E o que acontece com a gente? Não é diferente. Quando muitas vezes nós temos uma situação que nós estamos indo bem naquela situação, está tudo indo bem, de repente em qualquer área da nossa vida, aí entra o medo. Medo de não dar certo, medo de sofrer, medo de arriscar, medo de tanta coisa. E aí o potencial, ele vai lá embaixo. Por isso nós precisamos entender que o Senhor tem para cada um de nós um potencial. Mas muitas vezes nós deixamos isso entrar por água abaixo, porque nós permitimos que o medo entre. Nós simplesmente damos lugar para o medo. Pedro deu lugar para o medo. Então ele começou a afundar. Graças a Deus que o Senhor
ele socorreu Pedro. E graças a Deus que o Senhor também nos socorre quando muitas vezes nós caímos em alguma situação de medo. O Senhor, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe onde tocar na gente e como fazer para que a gente possa ser restaurado e restabelecido de uma situação de medo. Outra coisa que o medo faz, ele reduz a alegria. Provérbios 12, 25 diz assim: as preocupações, ou o medo, né? A preocupação gera medo, roubam a alegria da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Então, o medo gera ou a preocupação gera um medo, né? E aí rouba, então, a nossa alegria. Você já percebeu que quando muitas vezes você está alegre, feliz com alguma coisa, aconteceu algo e você fica muito feliz, muito alegre, muito contente. É só bater um pouquinho de medo, você já começa a ficar infeliz. Você já percebe que a sua felicidade parece que já está indo embora. O medo entra, as preocupações vêm, a alegria e a felicidade começa a ficar de lado. Então nós precisamos prestar atenção. Por que é que nós muitas vezes estamos com um sentimento que eu não estou alegre, parece que eu não estou feliz, parece que alguma coisa está acontecendo, eu estou com medo de algo. Então existe aí uma preocupação e isso está roubando a sua alegria. Isso está tirando a sua paz. E isso não vem de Deus. Vamos lá na terceira coisa que é o medo, ele pode fazer. Ele pode destruir os relacionamentos. Nós já lemos aqui em Gênesis, mas vamos lá. Em Gênesis fala, né, que nós lemos: eu ouvi a sua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, então eu me escondi. Então, nesse contexto, Adão, ele teve medo porque ele tinha pecado, né? O pecado, então, originou-se, e aí o homem, então, começou a temer. Até este momento, havia o quê? Relacionamento. O homem, ele se relacionava com Deus, assim, muito próximo. Era na viração do dia, todos os dias. Deus passeava pelo jardim, e ele tinha aquele contato íntimo com o homem, com o ser humano, com a criação. Mas quando entrou o pecado no mundo, o medo também entrou e atrapalhou os relacionamentos. Quantas vezes tem pai que tem medo de filho? Tem filho que tem medo de pai? Tem marido que tem medo da mulher? Não, pastor, isso não acontece. É mais fácil a mulher ter medo do marido do que o marido ter medo da mulher. Mas, pasme você. Tem marido que tem medo da mulher? Tem sim. Aqui não. Aqui eu sei que não tem. Mas tem marido que quando a mulher muitas vezes está para chegar em casa, o cara treme. Ele fala assim: pelo amor de Deus, cata esse negócio aqui que está fora. Ai, meu Deus do céu. Ai, o tapete está fora. Ai, Jesus querido, olha isso. E ele começa a ficar com medo porque a mulher está chegando em casa. Ou a mulher com o marido, né? Então, esse medo, ele atrapalha ou ele destrói os relacionamentos. Lembra que nós lemos em Timóteo: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. Está com medo por quê? Está com medo de falar alguma coisa? Está com medo de... o que é que está fazendo com que esse medo venha? Então, onde nós temos que realmente avaliar isso dentro de nós e não permitir que esse medo venha estragar ou destruir os nossos relacionamentos. O medo também, a última coisa aqui que nós vamos ver sobre o medo, é que ele atrai o negativo. Jó 12, 25. Olha o que diz Jó: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu.
Então o medo sempre vai atrair o negativo. Pessoas com medo, elas vão atrair coisas ruins para a vida dela. Por isso nós precisamos vencer todo medo. Entender que o medo não pode nos travar. Que o medo não tem esse potencial para derrubar as nossas vidas, mas nós podemos entregar as nossas vidas àquele que venceu todo medo. Porque Jesus venceu tudo na cruz, sim ou não? Ele venceu tudo, 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 tudo. E o último inimigo, diz em Coríntios, a ser vencido, foi a morte. Então ele venceu também a morte, e nem da morte eu não preciso ter medo. Entende? Porque tem pessoas que morrem de medo de morrer, sim ou não? Falou de morte, já morreu. Pastora do céu, nem fala esse negócio de morte, porque pela mãe do guarda, eu morro de medo de morrer. Então, medo de morrer é incerteza, não tem certeza da salvação. Pastor, você não tem medo não? Não, medo por quê? Nós entregamos nossa vida a Cristo, então morrer é lucro, viver é ganho. Se morrer ou viver é para a glória de Deus. Paulo não dizia isso? Você vai viver para a glória dele, você vai morrer é para a glória dele. Porque tudo Deus tem um plano na nossa vida. Quando nós assim fizemos essa entrega de verdade, de coração para o Senhor, o morrer é plano de Deus. O viver é plano de Deus. Então é isso que nós temos que deixar ocupar a nossa mente, para que a gente não viva com medo também de morrer. Porque o último inimigo a ser vencido foi a morte. E como eu posso vencer o medo? Vamos lá. No nível espiritual existem 3 respostas, 3 soluções para o medo: verdade, amor e fé. Diga comigo: verdade. Mais forte: verdade, amor e fé. Então essas 3 coisas nós podemos ver e vencer o medo. Vamos lá, verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, ou conhecerão, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade sobre o medo. E então a verdade vai libertar você. Isso em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida, não só sobre o medo. Nós estamos falando hoje sobre o medo, então vamos usar o medo, mas em todas as áreas da nossa vida. Conheça a verdade, porque mentira tem muito. Muita mentira, muitas invenções que não são verdadeiras. Então, quando nós conhecemos a verdade sobre o medo, isso vai trazer libertação para nós. Quer ver uma coisa? Enquanto nós somos bebês, por exemplo, o bebê, ele nasce com apenas 2 tipos de medo. O medo de cair. Você vê que quando você coloca o bebê assim de uma posição, ele faz assim, né? Ele tem medo. E ele tem medo de barulho, som alto. Quando o som bate assim, ele faz assim. Nós estamos tendo experiência, né, com o Pedrinho. Você já deve ter tido experiência lá na sua casa, que tem bebê, que já teve filho pequeno, sobrinho, alguma coisa. Então você vê que ele tem medo. Então esses 2 tipos de medo, nós nascemos com isso. É um instinto nosso. Porém, quando nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo, né, ao longo dos anos nossos, que tem gente aqui que já está com longos anos mesmo, não é o meu caso, está com longos anos, longanimidade, mas nós vamos adquirindo uns medos que eu não sei nem porquê. Por exemplo, eu tinha medo de borboleta. Tinha. É verdade, filha. Tá falando sério? Eu não tenho mais não. Eu não gosto daquela borboleta mariposa. Isso eu não gosto. Entende? Não é que eu tenho medo. Eu não gosto. Se, por exemplo, tiver uma aqui agora, eu não vou ter medo. Se fosse há um tempo atrás, não muito tempo, se eu olhasse e visse uma daquelas pendurada ali, eu já estava lá na porta. Teve uma vez que eu preguei aqui no culto,
graças ao bom Deus, eu não vi. E quando eu desci, o pastor Júnior estava sentado ali, e ele falou para mim, dá uma olhada. Eu, o quê? Olha lá. Eu corri lá na porta. Gente, eu fui tão rápida assim, que eu nem vi nada, quase que eu tropecei ali e fui parar lá na porta, de tanto medo de mariposa. Mas era medo mesmo de assim, da palpitação no coração. Mas eu não tenho mais não, graças a Deus, o Senhor me libertou desse medo. Então eu quero perguntar para você, qual é o medo que você ainda não se libertou dele? Qual é esse medo? O Senhor não nos deu um espírito de medo. Então preste atenção aqui no que eu vou dizer agora. Então a gente vai crescendo e vai adquirindo ao longo dos anos, e nós vamos aprendendo a ter medo. Com a avó, com o tio, com o vizinho, alguém que pegou a gente, foi colocando medo. Por exemplo, as pessoas, hoje, graças a Deus, a gente não vê muito isso. Mas no nosso tempo, por exemplo, os mais velhos ficavam falando assim para a gente, olha a mula sem cabeça, olha não sei quem, oi boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, e não sei o quê. Então a gente ficava com medo. E a gente foi adquirindo ao longo da nossa existência esses medos. Pelo amor de Deus, para com isso. Se você está aqui, você está ouvindo essa palavra, não cante isso para o seu filho nunca, nunca, nunca. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Nunca, nunca, nunca. Você vai colocando medo nele, pavor nessa criança. Aí você vai ver que ele cresce com medo e você não sabe por que ele está com medo assim. Mas a boa notícia é que se nós aprendemos, nós podemos desaprender a ter medo. Entende? Estudos comprovam que 40% dos nossos medos são em relação ao futuro, que nunca acontece. 30% é sobre o nosso passado, que não pode mudar. 12% são temores desnecessários sobre a saúde, que não precisamos ter. 10% são coisas insignificantes da vida diária e não necessita de atenção. Apenas 8% são legítimos. Então veja bem, 8% apenas dos nossos medos são legítimos. O restante não vai acontecer. Então nós não precisamos ter medo. A outra coisa, nós já falamos sobre a verdade, 3 coisas que eu falei, né? Verdade, amor e fé. Então, o amor também. 1 João 4,18 fala que no amor não existe medo. O amor é totalmente verdadeiro e afasta o medo. Acho que ele colocou o versículo errado lá. Na verdade, eu pedi para corrigir, mas não foi corrigido. É o 1 João, é isso mesmo. Tá certo. No amor, colocou inteiro. No amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Entende? Então, precisamos realmente entender que o amor do Senhor enche o nosso coração e afasta todo medo. Tem uma versão que fala que o perfeito amor lança fora o medo. E esse perfeito amor, quem é? É Jesus. Ele é o perfeito. Então, nele não existe medo. O amor, ele neutraliza o medo, pelo menos em 2 aspectos. Primeiro, recebendo o amor de Deus por mim. Eu preciso receber o amor de Deus no meu coração. Esta é a necessidade número 1 do ser humano. Ser amado. Nós precisamos disso. Precisamos do amor de Deus em nós. Tem pessoas que vivem à procura de amor. Casa com um, ou namora outro, casa com outro. À procura de um amor. E vai indo de um em um e não consegue alcançar. Porque o amor, verdadeiramente, só Deus pode absolutamente, completamente, incondicionalmente, totalmente nos amar. Somente Deus, absolutamente e incondicionalmente, totalmente nos amar.
E este amor precisa estar no nosso coração. Nós precisamos receber este amor. Precisamos ser sensíveis ao interesse de Deus por nós. Deus conhece as minhas ansiedades, os meus medos, e ao confiar no amor de Deus, o medo desaparece. Nós somos libertados pelo precioso sangue de Cristo. Olha 1 João 1,18. Pode pôr para mim 1 João. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o valor, como ouro e prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então nós não fomos comprados por coisas sem valor, por menor valor, como ouro e prata, mas nós somos comprados por algo de muito valor, que é o sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E Romanos 8,39 diz que quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus é nosso através de Cristo Jesus. Então eu posso dizer que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você pode dizer isso para ele todo dia. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E você precisa receber este amor no seu coração e entender que o Senhor te ama. E o amor dele por você é muito precioso e custou muito caro. Segunda coisa segundo aspecto é permanecer no amor de Deus. Em João 15,9 diz assim: assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continue unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Permaneçam no meu amor. Então eu preciso receber o amor de Deus e permanecer no amor de Deus. E a terceira coisa, a fé. Nós já falamos da verdade, do amor e da fé. Fé. Você sabe qual é a diferença entre medo e fé? O medo, ele sempre espera o pior de uma situação. A fé sempre espera o melhor. Olha em Salmo 56, 3 e 4. Davi diz assim: quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. Olha só o que ele está dizendo aqui. Então isso é fé. O medo, ele sempre espera o pior, mas a fé sempre espera o melhor. Lá em Coríntios fala assim, em 1 Coríntios 15 fala que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você está esperando o melhor das pessoas que andam com você? Você está extraindo o melhor das pessoas? Ou você está esperando o pior? E às vezes você até diz assim: ih, aquele lá não vai dar nada não. Ih, aquele filho, já era. Estou só esperando vir a notícia que ele morreu. Isso é fé? Não. Isso é esperar o melhor? Nunca. Isso é esperar o pior. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ter fé. Eu não quero ficar com medo, não. Eu não quero ficar agindo e nem falando de uma forma que eu tenha medo, mas que eu tenha fé no Senhor. Para a gente encerrar, eu quero perguntar uma coisa para você. Sabe, Deus dá tanta ênfase nesse conselho de medo. Por quê? Porque o medo, ele não permite que o ser humano se aproxime de Deus. O medo, ele nos faz fugir de Deus. Por isso que Deus dá tanta ênfase nessa questão do medo. Não tenha medo, não tenha medo. Quantas vezes? Não temas, porque eu sou com você. Se você passar pelos rios, eu estarei lá. Se você passar pelo fogo, eu estarei lá também. Porque o medo afasta a pessoa de Deus, mas a fé nos aproxima do Senhor. Somente essas duas respostas nós podemos dar a Deus. Qual é a sua resposta? Adão, ele teve medo e escondeu.
A de Adão ou a de Davi? Se eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Que resposta você vai dar para Deus? Qual é a sua resposta? A de Adão? Tive medo e me escondi. Corri do Senhor. Não me aproximei do Senhor. Ao contrário de Davi. Tive medo, mas eu confiei no Senhor. Se você tiver medo, não fuja da situação. Não corra. Não vá para as drogas. Não vá para o sexo ilícito. Não vá para a pornografia. Vá para Deus. Corra para o Senhor. Tive medo, mas eu me aproximei do Senhor. E Ele me livrou de todo medo. Eu quero orar com você. Quero que você fique de pé no seu lugar. Você pode aí no seu coração crer que o Senhor é capaz de arrancar todo medo do seu coração. O perfeito amor do Senhor vai lançar fora todo medo. O que é que está ocupando a sua casa? O que é que está ocupando o seu coração? Se o medo estiver ocupando o seu coração, o amor perfeito não está habitando nele. Peça ao amor perfeito que entre na sua vida. Peça a este amor tão grande que inunde o seu coração. Pastora, eu já entreguei minha vida para Jesus faz 300 anos. Eu não estou falando de você aceitar Jesus, estou falando de você simplesmente ter o seu coração voltado para o Senhor. Porque tem muitas pessoas que entregam a vida para Jesus todo dia, mas não tem uma vida transformada. Entrega somente de boca, mas não entrega de coração. E o Senhor diz: filho meu, me dá o seu coração. Filho meu, eu quero trocar o seu coração de pedra e eu quero te dar um coração de carne. Um coração que teme a mim. Um coração que se aproxima de mim. Não um coração que foge da minha presença, mas um coração que se aproxima de mim. Aproxime-se do Senhor. Ele é o seu Pai. Ele não é simplesmente alguém que não te conhece. O seu Pai te conhece. Ele sabe até mesmo o seu andar. Ele conhece o seu andar. Ele conhece quando você fala. Ele conhece quando você se cala. Ele sabe quando você está calado, quando você não quer comer, quando você não quer fazer nada. O Senhor sabe da sua vida. Ele é o seu Pai. E Ele pode mudar o aspecto da sua vida. Ele pode mudar, Ele pode transformar este medo que muitas vezes, se você não cuidar, ele vai se transformar numa síndrome de pânico. Então você precisa arrancar este medo e pedir ao Senhor: Senhor, o teu amor perfeito vai lançar fora todo medo da minha vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que o poder pertence a Ti. O Senhor que é poderoso, Deus, para nos ajudar e para nos dar vitória contra os inimigos que muitas vezes nos assolam. E um dos inimigos é o medo. Que o medo apavora, o medo muitas vezes trava as nossas vidas e ele destrói os relacionamentos e destrói o nosso potencial. Senhor, olha para cada pessoa, olha para cada coração. Meu Deus, traz, Senhor, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de autocontrole. Libera, Senhor, o teu novo. Arranca agora tudo aquilo que não procede do Senhor. Nós pedimos o teu agir e o teu operar em nossos corações, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Inunda o nosso coração com o seu perfeito amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir a Jesus, porque Ele é o perfeito amor e Ele inunda o nosso coração. E nós recebemos este amor perfeito do Senhor.